Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sound of Freedom, filme dirigido por Alejandro Monteverde, que é um grande destaque de bilheteria desse mês de julho, mesmo sem o alcance de uma distribuidora internacional. Sound of Freedom não tem, por exemplo, uma distribuidora com tradição que vai conseguir fazer essa intermediação para chegar nas salas de cinema. Na verdade, tem um aparato independente a partir de uma campanha de arrecadação online. Uma outra questão é que o filme vem causando muita polêmica não pela narrativa, mas sim pelo circuito de promoção e entrevistas. Por exemplo, dos veículos tradicionais de cinema dos Estados Unidos, quem decidiu fazer a cobertura da estreia foi apenas a revista Variety. Nenhuma outra grande revista fez essa cobertura, e eu estou falando aqui de veículos voltados apenas para cinema. Nesse caso, eu considero que a gente poderia alinhar perfeitamente a definição do gatekeeping, em que para parte da mídia esse filme perde o valor, talvez por conta da presença do Jim Caviezel, que é a estrela do filme. Então não existe uma repercussão sobre a narrativa, existe uma repercussão sobre entrevistas, bastidores e nomes também como o Jim Caviezel a partir do que eles vêm falando recentemente. É aquela velha situação de separar a arte do artista que é tão comentada, tão discutida e que me lembrou até uma repercussão inicial do American Sniper, Sniper americano dirigido pelo Clint Eastwood, uma repercussão polêmica inicial nos Estados Unidos em que você pode questionar, discutir as abordagens do Clint Eastwood, dessa tentativa de formatação de um novo herói americano, mas tem que levar em conta o que é apresentado no filme, não tem como ignorar isso. Uma outra repercussão que eu vi foi de matérias dizendo que esse filme é voltado para apoiadores do QAnon nos Estados Unidos ou que compartilharia teorias da conspiração, e esse filme não compartilha teorias da conspiração. Até já vou falar mais sobre discursos políticos. Você colocando no contexto pode até ser anacrônico, no momento que diz assim, é uma produção de 2023 voltada para um alcance político de apenas um grupo. E aí você desconsidera que essa produção seria distribuída pela antiga Fox. Quando a Disney compra a Fox, o filme fica na geladeira de 2018 a 2023 e só agora consegue essa visibilidade graças aos esforços de uma distribuidora independente com arrecadação online. Então até eu considero absurda a tentativa, como eu vi, de politizar a temática base na questão que gira em torno da exploração sexual infantil e também do tráfico infantil. É absurdo pensar isso. Então nos Estados Unidos a repercussão ela não é por conta do filme, a polêmica não é por conta do filme, mas sim por quem está estrelando o filme, que é o Jim Caviezel. Nesse caso, eu discordo de muitas posições públicas tomadas por pessoas de Sound of Freedom no circuito de entrevistas. Não é por isso que eu não vou assistir o filme, não é por isso que eu não vou debater o filme. E assim, pessoal, você pode montar um discurso político sobre qualquer filme, sobre qualquer produto de entretenimento, sobre qualquer produção entre cinema e TV. Me lembro de um caso recente de um filme indicado ao Oscar que foi Better Days, de Hong Kong, em que existe uma discussão sobre bullying junto de diretivas do governo para isso como um alerta para a sociedade. É um discurso político formatado desde os créditos finais. Nesse caso de Sound of Freedom, eu considero até desonesto falar que é um filme que promove teorias da conspiração, apesar de que você pode sustentar um discurso político voltado para um grupo e sim pegar teorias da conspiração a partir do filme, não necessariamente pelo que é exposto na narrativa. Bom, mas Sound of Freedom é um longa-metragem que ele tem uma temática, como eu disse, extremamente relevante, que vale o debate e que eu acredito que quando receber distribuição internacional não vai ficar voltado para as polêmicas iniciais nos Estados Unidos, mas vai ampliar esse debate para o que cada país do mundo vem fazendo, até porque exploração e tráfico infantil não é um tema recorrente no cinema e na TV. É um tema que quem sabe você vai ver num noticiário, quem sabe vai ver num documentário. Esse longa é baseado na vida do Tim Ballard. O Tim Ballard foi um agente federal dos Estados Unidos que depois criou a Operation Underground Railroad. Se você for procurar mais sobre isso, vai ver que essa operação está envolta também em algumas polêmicas. Existem pessoas que dizem que essa operação é salvadora, que ela é fundamental, e outras pessoas que criticam o método e abordagem. Tem toda aquela coisa da história oral, você não tem documentos para analisar a operação aqui, você tem muito mais os testemunhos, então você pode fazer a sua própria pesquisa. Sound of Freedom tem uma temática que ela é muito importante, mas sofre com duas coisas. Primeiro, por conta da montagem. É um filme que necessita desesperadamente de uma boa montagem e que deixa a desejar muito a partir do segundo ato. Eu imagino que se os produtores soubessem que esse longa teria essa repercussão, teria esse interesse, alcance mundial,
a visibilidade internacional também que eles seriam investindo mais na montagem. E uma outra coisa também que eu acho que poderia ser melhor construída são os diálogos, até porque você tem um thriller que vai se transformando para uma busca pela justiça, também para um thriller que tem abrangência internacional. Então, em alguns momentos, os diálogos eles não são tão efetivos. O que é efetivo é a relevância temática. Mas o cenário de tensão é forte e com certeza vai gerar grandes debates. Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, trabalhava como agente federal dos Estados Unidos em uma divisão que combatia crimes virtuais. Ele acaba entrando em uma missão perigosa para lidar com criminosos que formaram um complexo esquema de tráfico infantil na Colômbia e precisa de apoio do governo e de sua equipe para concluir a operação com êxito. Nós temos nesse filme o que eu chamo de terror sem mostrar o terror, em que você tem uma situação gravíssima que poderia inclusive ser usada para manipulação da emoção, poderia ser inclusive usada para tirar uma lágrima a todo custo do espectador. O que nós temos é um filme que ele poderia ser bem forte nesse ponto, mas não é. Ele toma um distanciamento, o diretor deixa a trilha sonora que vai, quem sabe, até gerar um grande pensamento sobre o que acontece, que é infelizmente um drama da vida real, não é uma ficção. Parte do longa aproveita conteúdo gravado, que vai fazer essa ponte direta entre realidade e dramatização, potencializando cenas do filme e a missão do Tim Ballard. Então, como eu disse, não é uma temática recorrente, então o filme ele aproveita isso para engrandecer essa missão do Tim Ballard e a partir disso preparar terreno justamente para apoio dessa grande operação. A questão é que você tem aqui a chave para a discussão do tráfico e exploração infantil não só nos Estados Unidos, mas em todos os países do mundo. Por exemplo, quais são as políticas tomadas no Brasil? O que está sendo feito para combater esse tipo de crime, seja no Brasil ou em qualquer outro país? A informação de que o filme promove teorias da conspiração não é verdadeira. Repito, você pode construir um discurso político a partir do filme, mas tem que saber diferenciar e avaliar o filme. Existem passagens com arco dramático ampliado? Sim, algo que é comum no gênero porque a gente tem uma transformação também. Nós temos justamente um thriller que ele acaba durante o seu desenrolar, passando para uma luta pela justiça, também para um cenário de investigação internacional, usando da ação. E como thriller de baixo orçamento, eu fiquei bem surpreso com o que a produção conseguiu fazer com recursos limitados. O Jim Caviezel tem grande destaque, ainda que eu entenda que o roteiro é simplório em muitos casos, por apostar mais no assunto do que em qualquer outra coisa. Uma outra dificuldade que eu penso é de conseguir fazer a integração desse tipo de crime com um cenário internacional de tráfico que aí está aplicado para a Colômbia. O filme ele começa a dar pinceladas do que ele poderia abordar, mas não faz isso até pelo alcance. Aí você precisaria não de um longa-metragem, mas sim de uma minissérie. Mas é uma produção que oferece a possibilidade de análise de tópicos que eu considero extremamente relevantes e que você não vê no cinema, não vê na televisão de modo recorrente. Para Sound of Freedom, nota 7. Acredito que o filme vai ter uma grande rodagem internacional, o interesse de muitas distribuidoras, porque a temática ela é muito forte, ela chama atenção. E aí você consegue estabelecer uma mediação também para esses tópicos e como cada país acaba lidando com isso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!